Estou aqui para mais uma aula deste curso híbrido, que é voltado tanto para profissionais da sala de recursos, do AE, quanto para profissionais auxiliares da vida escolar, ou AVEs. E por que é importante nós falarmos sobre a política da Libras nesta aula, ou nestas aulas, Lembrando que essa é a terceira desse grupo de 3 aulas que vai destrinchar aí alguns aspectos importantes relacionados à língua brasileira de sinais aqui no Brasil. Por que é importante? Porque mais cedo ou mais tarde você, profissional da sala de recursos, ou você, AVE, pode se deparar com um aluno surdo, que você vai precisar garantir a sua acessibilidade, garantir que o seu direito linguístico seja respeitado. Então, na primeira aula, nós vimos que a Libras ela é reconhecida por lei desde 2002. Ela é um meio legal de comunicação e expressão das comunidades surdas do Brasil. Na segunda aula, nós vimos que a Libras ela é uma língua estruturada. Não são gestos aleatórios que fazemos. Seguimos uma regra básica para que o surdo consiga nos entender. E faz parte dessa regra básica, dessas regras básicas, os 5 parâmetros da Libras, que são configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da mão e expressões faciais e corporais. Então, por exemplo, o que é a configuração de mão? É a maneira que a minha mão vai estar disposta para realizar o sinal. Por exemplo, aqui temos a configuração de mão em L. Para determinado sinal, eu vou precisar usar apenas a mão dominante ou a mão de apoio também? Ponto de articulação é o local em que esse sinal será realizado. Vai ser na frente do rosto, vai ser nessa parte aqui do tórax, vai ser tocando o corpo. Então, o ponto de articulação é o local em que esse sinal vai ser articulado. Movimento, qual será o movimento? É esse movimento de zigue-zague? É para cima e para baixo? Qual que é o movimento da realização desse sinal? Digamos que esse aqui seja o movimento. Qual que é a orientação da palma da minha mão? Vai estar para baixo? Vai estar para frente? Vai estar de palma a palma? De que forma esse sinal vai ser realizado? Digamos que a configuração de mão vai ser em L, o ponto de articulação frente do corpo, movimento de vai e vem e a orientação da palma da mão para baixo. E aqui nós temos o sinal de trabalhar. E o quinto parâmetro, que se refere à expressão facial e corporal? Para esse sinal, nós utilizamos a expressão do rosto neutra. Então, observe o quanto a língua de sinais ela é rica em sua estrutura. E incentivo você a vir comigo aprender um pouco mais, tá bom? Então, nós vimos também que a língua brasileira de sinais, para além de ela ser reconhecida por lei desde 2002, temos a Lei 14.191, é a lei mais recente relacionada a Libras, que ela é de 2021. O que essa lei diz? Ela vai inserir a educação bilíngue de surdos na LDB, ou seja, a LDB foi alterada para incluir a modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, essa modalidade bilíngue é uma modalidade de ensino independente, porque antes ela fazia parte da educação especial, mas agora não, ela é uma modalidade de ensino independente e ela diz que a educação bilíngue significa que o surdo tem a sua primeira língua, ou a sua L1, sendo a Libras, e a sua segunda língua, o português escrito. E isso muda tudo, pessoal. Por quê? Isso muda a forma em que você vai trabalhar com o seu aluno na sala de aula. Você precisa entender de que forma o surdo ele aprende, de que forma ele absorve conhecimento. E simplesmente você não vai ficar lá oralizando ou escrevendo para que o surdo aprenda. Você precisa adaptar a sua forma de ensinar. E para isso você precisa entender como é que o surdo pensa. E aqui eu já adianto que o surdo ele pensa, ele entende o mundo na forma em que as coisas acontecem.
Porque o surdo, ele é muito visual. Todo conhecimento de mundo que ele tem está relacionado à sua visão. Nós temos o nosso conhecimento de mundo baseado muitas vezes em nossa audição, né? Quando a gente ouve uma notícia no jornal, quando a gente ouve as pessoas falarem sobre algo, e aí esse assunto é remetido à frente, você diz, eu já ouvi sobre isso, né? Você tem essa memória auditiva. No caso do surdo, ele imagina cenas, então ele é totalmente visual. Se você pegar a atividade que você trabalha com um aluno que tem uma outra especificidade, uma neurodivergência, por exemplo, talvez não vai ser a mesma forma que você vai trabalhar com o seu aluno surdo. E é por isso que no caderno de vocês, número 26, se eu não me engano, 25 ou 26, você vai ver ali algumas dicas de como você pode trabalhar com o seu aluno surdo. Isso, é o caderno de número 26. Esse caderno ali está mencionando algumas intervenções pedagógicas que você vai precisar ter com relação ao seu aluno surdo. E ali fala sobre tradução intersemiótica, construção conceitual, apoio à memória e estímulo à narrativa. Então, de forma prática, né? O que isso significa? Significa que você precisa dar ao seu aluno os recursos necessários para que ele tenha essa experiência visual. E só para você entender como é que funciona, qual que é a importância da visão no ensino bilíngue, eu vou usar uma ilustração aqui com você. Imagine que você precisa sair do seu país, né, aqui do Brasil, e precisa ser levado a um país desconhecido, como o Japão. Mas lá, o seu primeiro contato com as pessoas vai ser por meio de uma sala de vidro, que ela é a prova de som. Mas mesmo assim, você necessita aprender o idioma de lá. Então imagine, você saiu daqui do Brasil, foi para o Japão, é obrigatório que você aprenda japonês, mas você está dentro de uma sala de vidro, a prova de som. Então, você tem um certo contato com as pessoas, mas o que elas falam com você, tentando te ajudar, tentando fazer com que você aprenda o idioma delas, é em vão. Porque tudo que você escuta são só oralizações que você não escuta, por exemplo. Entende? Você está ali à prova de som e não está entendendo o que será dito. Mas aí vem uma pessoa que, para facilitar a sua vida, pensa assim, não, ele não está me ouvindo ou ela não está me ouvindo. Eu vou escrever palavras para ajudá-la a entender a nossa língua. E aí começa a escrever na forma que se é escrito a língua japonesa. Então, além de você ver as pessoas oralizando, ela te mostra uma palavra em japonês. Mas não ajudou muito, porque você apenas viu a oralização, não ouviu o som e viu uma escrita, como se fosse um código que você não consegue entender. Mas alguém com uma ideia diferente pensa assim, e se eu desenhar a palavra que eu quero ensinar? Digamos que ele quer ensinar a palavra casa. Ele desenha uma casa, coloca esse desenho junto do nome, precisa primeiro fazer com que ele tenha experiência na língua nativa dele. Então, ele vai entender o sinal. Que sinal é esse? Ele não sabe que sinal é esse. Até o momento, você só fez um movimento com a mão. Daí, para ajudar, você coloca do lado um desenho de uma casa. Aí, ele faz a conexão de uma coisa com a outra. Esse sinal aqui, ó, quer dizer uma casa. Você desenha uma casa ou você recorta uma gravura realista, tá, gente? Vamos incentivar aqui a usarmos imagens realistas para não infantilizar o processo. Até porque você vai se deparar com surdo de diversas idades. Então, para que você tenha realmente um ensino efetivo, você vai precisar usar imagens realistas. Você ensinou o sinal casa, você colocou do lado o desenho da casa, e aí sim você vai ensinar a palavra em português, o português escrito para ele. E você escreve do lado casa.
Notou? Sinal, imagem, português. Se você organizar, existem algumas ideias, né? Por exemplo, se você pegar ali um papel cartão e você recortar quadrados nesse papel cartão, aí você pega o papel cartão, coloca assim, divide a imagem. Do lado você vai colocar a configuração de mão utilizada na palavra casa. Você vai colocar a imagem e embaixo você vai escrever o nome casa. Esse é um ensino muito efetivo e é o que o seu caderno de questões está sugerindo aí, para você realmente ensinar ideias, conceitos, e o surdo tem essa experiência visual que é tão necessária no aprendizado dele. Um outro ponto muito importante que cita o seu caderno de questões, né? Como trabalhar literatura com a criança surda? Será que isso é possível? Sim, isto é possível. E eu já adianto que existe na internet e em livros que você pode adquirir para o seu acervo pessoal uma infinidade de literatura surda que você pode encontrar. Você vai encontrar contos adaptados para a língua de sinais. Um exemplo desse conto, O Patinho Surdo. Então, na história que geralmente a gente conhece é o patinho feio, né? Mas aí existe a adaptação dessa literatura para a realidade da criança surda. Então, temos o Patinho Surdo. Sugiro a você procurar aí essa literatura. Esse é um exemplo de um material da literatura adaptado para a língua de sinais. Existem também materiais da literatura traduzidos para a língua de sinais. Existe uma diferença. O material que foi adaptado, ele vai recontar aquela história, porém inserindo algo que o surdo se conecte diretamente. Que é o caso do Patinho Surdo, a Rapunzel Surda. Existem outros contos também. Mas um exemplo de literatura surda que ela é traduzida, ela não vai mudar nada na história. A história ela vai continuar sendo a mesma, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Você vai encontrar no YouTube diversas histórias traduzidas para a língua de sinais. A história não mudou e não foi adaptada. Existe uma história sendo contada com imagens no fundo e o intérprete fazendo a tradução ali das falas. Existe até uma outra forma mais efetiva, em que os intérpretes eles estão caracterizados como os personagens e contam a mesma história sem mudar nada, sem adaptar, mas tudo em língua de sinais. Então, existe literatura adaptada e interpretada também para a língua de sinais. E existe um tipo de literatura que ela é voltada diretamente assim para o universo surdo? Sim, temos. Existem histórias que os próprios surdos criam para falar, né, para interagir com outros surdos. Um exemplo disso são piadas surdas, né? Existem piadas que os surdos contam que é próprio mesmo ali da cultura surda e que o surdo vai entender. E existe também criadores de histórias, professores surdos ou intérpretes e professores fluentes em Libras, que vai criar ali uma história toda em língua de sinais, para que o surdo entenda. Então, a minha dica, enquanto profissional da área, a partir do momento em que você encontra um aluno surdo, conheça, interaja, não diga, eu não posso, é o fim agora, como eu vou trabalhar com surdo? Não. Você se coloque, se saia da sua zona de conforto, vá buscar, né, conhecimento da área, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí um rico equipamento, uma rica trajetória aí em meio às suas pesquisas, que vai te dar ali a capacidade de ajudar essa criança surda. E se tratando de literatura surda, quando você busca e encontra ali textos literários voltados para a língua de sinais e para a educação de surdos, você vai ver que esse tipo de material é um aliado importantíssimo para você ali durante o seu trabalho e, mais importante ainda,
para a absorção, o conhecimento de mundo dessa criança surda. Lembre, o surdo precisa ter uma experiência visual. Não exija do surdo aquilo que você não deu a ele a capacidade de adquirir visualmente. Não coloque ali nas atividades da sala de aula ou atividades avaliativas palavras escritas somente em português e querendo que o surdo se saia bem. Porque você, enquanto profissional do AE, enquanto AVE, se você, digamos, você tem um conhecimento com relação à sua área, você sabe muito sobre educação inclusiva. Mas aí, se vier uma prova sobre educação inclusiva, que é um assunto que você domina, porém que ela esteja totalmente em inglês, você vai dominar da mesma forma? Com certeza não. Então, para que o surdo ele domine determinado assunto, ele precisa ter a experiência visual na língua dele. Então, continue, né? Aprenda mais sobre isso, veja surdos sinalizando. Eu até sugiro que você, lá no Google, procure o diário de bordo de uma família de surdos, tanto no Instagram quanto no YouTube. Procure assim, o Diário de Fiorella. O que é esse Diário de Fiorella? É uma página online que fala ali sobre o desenvolvimento de duas crianças surdas, filhas de pais surdos também. E você vai ver ali o desenvolvimento riquíssimo dessas crianças por meio da forma que a família proporciona a elas terem essa experiência visual. Então, isso é importantíssimo para que o surdo ele tenha esse conhecimento de mundo e evolua de fato. Por exemplo, se você quer que o surdo, a criança surda, ele entenda os combinados da aula, você precisa colocar esses combinados em imagens e passar para ele ali, né? Você pode sim treinar o português escrito, mas sempre com a imagem do lado. Em uma sala de aula, por exemplo, de inclusão, o que o professor ele pode fazer para que o aluno ele tenha essa experiência visual e interaja, né, ali no dia a dia com as crianças, né? Algo efetivo que eu já vi na prática isso acontecer é você fotografar, claro que com todos os cuidados aí da Lei de Proteção de Uso de Imagens relacionados à sala de aula. Fotografar as crianças e ajudar a criança ali a identificar cada um dos seus colegas ali com um sinal pessoal, que na comunidade surda, o nosso sinal pessoal nos identifica, né? Como se fosse o nosso nome. Então, você coloca a imagem da criança do lado, escreve o nome dela e ensina o sinal com a configuração de mão. Por exemplo, o meu rosto, se eu fosse uma aluna, estaria ali com o meu nome. Na língua de sinais, o meu nome, utilizando o alfabeto manual, é assim, ó. L-U-A-N-A. Meu nome estaria escrito, né? E a configuração de mão para a realização do meu sinal, que o meu sinal na comunidade surda é esse daqui. Então, relembrando, você precisa dar ao seu aluno surdo a capacidade de interagir com o mundo por meio de imagens. O seu caderno de questões fala também a respeito de diagnóstico, né? Você pode fazer o PDI do seu aluno surdo, professor, para identificar ali o nível de fluência necessário, para identificar ali o nível de necessidade específica. Então, esse aluno surdo é um aluno surdo que já é fluente? É um aluno surdo que está aprendendo Libras agora? Qual que é o suporte necessário que eu vou precisar fazer para poder ajudar esse aluno surdo? E por último, a aplicação, né? Você colocar em prática ali tudo que você está aprendendo aqui nesse curso e tudo que você buscou com o objetivo de ajudar o seu aluno surdo. Então, fica aqui o meu incentivo para que você consiga possibilitar ao seu aluno surdo o crescimento, o desenvolvimento ali dentro de sala de aula, né? Por meio de recursos pedagógicos
efetivos e eficazes. Termino por aqui a minha aula, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e espero ter contribuído positivamente com a formação de vocês. E nos vemos aí nas próximas aulas de e o movimento que ele vai ter. Não posso esquecer da minha expressão facial, porque se uma coisa é difícil, eu não vou fazer. Eu vou dizer que ela é, ó, difícil, ela é difícil. Então, essas são as regras, pessoal, das nossas expressões faciais e corporais, das nossas configurações de mão, para que o sinal ele seja realmente entendido. Então, relembrando, né, a combinação dos 4 parâmetros principais da expressão facial, ela é importantíssima para a realização do sinal, porque combinar todos esses elementos é o que vai formar o sinal. Não basta você aprender o alfabeto manual e soletrar palavras. Você precisa aprender os sinais e organizar esses sinais no seu espaço geográfico, com a configuração de mão, movimento, ponto de articulação correto para que esse sinal seja entendido. Vamos ver aqui um outro exemplo? O exemplo de sábado. A configuração de mão vai ser, ó, C e S. C e S. Qual que é o movimento? Abrir e fechar. Qual que é o ponto de articulação? Na frente do rosto, próximo à boca. Então, cada sinal... existe todo um aparato na realização dele, né? Não são só gestos aleatórios. Por exemplo, o sinal de velho, configuração novamente em S, ponto de articulação frente do rosto, movimento tocando o queixo para baixo. Observa, né? Como a língua de sinais ela é rica. Então, pessoal, nessa aula nós vimos aqui a respeito das configurações de mão, né, dos pares mínimos da Libras, e a importância de, ao realizarmos um sinal, sabermos exatamente como a nossa mão ela vai estar disposta na realização dele. E aprender a língua de sinais é aprender que existe algo muito rico, algo muito particular, né? Algo que realmente, para que a gente possa mergulhar nesse universo, a gente precisa entender. E não apenas olhar lá um intérprete sinalizando e achar que ele está fazendo sinais da cabeça dele ou fazendo caretas, não. Existe uma estrutura, uma gramática própria da língua de sinais que ele está seguindo. E para que a gente entenda de inclusão,
precisamos entender de Libras também, né? Pode ser que ao longo da sua trajetória enquanto profissional você vai se deparar com uma pessoa surda. Então, conhecer a respeito do universo surdo é essencial para contribuir para um mundo mais inclusivo, tá bom? Na próxima aula, nós iremos falar sobre uma outra temática relacionada a Libras e espero todos vocês. Tchau, tchau.